Olá, meu nome é Júlia Mota, eu sou mestranda do PPGE da UFRJ e eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa Criar e Brincar, Lúdico no Processo de Ensino-Aprendizagem, LUPEA. O nome do nosso trabalho é o Lúdico no Processo de Ensino-Aprendizagem de uma Criança com Deficiência, um estudo de caso. Bom, agora eu passo a palavra para Maria Luísa. Oi, eu sou a Maria Luísa, eu sou graduanda em Pedagogia pela UFRJ, sou bolsista PIBIC CNPq e faço parte do grupo de pesquisa Lupeia. Bom, como coautores desse trabalho, nós temos o professor Dr. Edson Seitz Miata, que participa do grupo de pesquisa Lupeia, a mestranda Natália Inácio de Souza, que faz parte do PPGE da UFRJ e do grupo de pesquisa Lupeia, e a professora doutora Maria Vitória Campos Mamed Maia, que é professora adjunta da UFRJ e a coordenadora do grupo de pesquisa Lupeia. Bom, nesse primeiro slide é importante ressaltar que esse trabalho ele é articulado com uma pesquisa maior em andamento no grupo de pesquisa Lupeia, da mestranda Natália Inácio, que foi citada acima, e o nome da pesquisa dela é Infâncias e Diferenças, o lúdico na construção de práticas anticapacitistas. O nosso objetivo principal foi investigar como as interações lúdicas poderiam ajudar na construção de relações anticapacitistas dentro de sala de aula. E com isso, nós tivemos como campo de pesquisa o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o CAP da UFRJ. E lá foram produzidos relatórios de pesquisa a partir da observação participante de uma classe de primeiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais. E a gente teve 40 horas de observação participante. Nesse slide, a gente fala um pouquinho do aporte teórico utilizado no trabalho e como metodologia, nós utilizamos o método de pesquisação do Theology, que ele busca uma observação não passiva, é uma observação participante, onde os pesquisadores buscam interagir com o meio, além de pegar os dados para análise por meio da observação. E a gente também tem ética de pesquisa com crianças da Kramer, onde a ideia central é da autoria das crianças no processo da produção de dados. Então, por conta disso, as crianças escolheram os nomes que serão utilizados tanto na pesquisa maior em andamento quanto nesse trabalho. Vai aparecer nos próximos slides o nome da criança, né, que a gente utilizou. E agora eu passo a palavra para a Júlia. Bom, na parte de criatividade e desenvolvimento infantil da pesquisa, a gente usa o Winnicott, que é o autor base dos nossos estudos no Lupeia, né? Nos seus estudos, ele desenvolve uma teoria que fala sobre as relações dos bebês com o mundo, das crianças com o mundo, né? E ele também fala sobre a criatividade ser inerente ao sujeito, ela está inerente na gente. Bom, assim como a personalidade dos adultos ela vai se formando por meio das experiências, quando nós somos crianças, nossa personalidade é formada através das brincadeiras, pelas brincadeiras, com essa experiência, né, do brincar. Então, como a gente tem essas essas duas situações muito relacionadas, né, entre a brincadeira e o viver, então, aqui a citação que a gente coloca é que a brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência. Então, para a gente ter uma vida e se desenvolver e se nos entendermos como adultos, a gente precisa passar por essas brincadeiras, né? Começando com a mãe, a gente brinca com colegas e a gente vai aumentando, a gente vai desenvolvendo essas experiências até a fase adulta, né? Então, isso está muito ligado com o desenvolvimento infantil. Bom, seguindo um pouco mais aprofundado o aporte teórico, nós usamos como definição de capacitismo as definições da Campbell e da Dias, onde a Campbell fala que o capacitismo ele pode ser definido como uma rede de crenças que produz um padrão corporal perfeito e, portanto, a deficiência seria um estado diminuído de ser humano. E Dias pontua que o capacitismo é uma concepção que lê as pessoas com deficiência como não iguais, menos aptas e incapazes. Então, é com essas duas definições que utilizamos o suporte nas observações de campo. Então, foi com isso que guiou a gente na escrita do trabalho e a perceber como as crianças interagiriam com essas definições.
No desenvolvimento da pesquisa, nós tivemos o aluno Sonic, que foi o nome fictício escolhido por ele, e ele é portador de paralisia cerebral. Ele tinha comportamentos diferentes dependendo das atividades propostas, e essas atitudes do Sonic sempre variavam de acordo com as propostas lúdicas que eram realizadas. E o pontapé inicial para o estudo desse caso levou em consideração muito foco nesse aluno por conta do vínculo de afetividade presente no decorrer da observação participante que ele teve com as pesquisadoras no campo de pesquisa. Nós tivemos 2 momentos, rodas de conversas e a oficina de brincadeira. No primeiro momento da roda de conversa, foram apresentadas algumas fotos com diversos signos ligados ao campo das ideias de deficiência para saber o que as crianças achavam daquilo, o que elas sabiam. E durante as fotos, o Sonic ele mostrou familiaridade com algumas, enquanto outras ele não fez muitos comentários. Ele falou pouco e estava bem mais introspectivo nessa primeira proposta. Em comparação a isso, a gente tem a oficina de brincadeiras, onde a nossa busca principal foi compreender como os alunos cooperavam entre si e como eles se comportavam na inclusão dos colegas com deficiência. É importante ressaltar que o Sonic não era o único aluno com deficiência na turma dele, do primeiro ano, mas ele era o aluno com deficiência que mais frequentava a turma. Então, por isso que a gente teve o foco no trabalho nele. E aí, no decorrer das brincadeiras, a turma ela sempre buscou incluir bastante o Sonic. Ele estava bem mais solto e ele se dedicava naquele momento porque o senso em comum de cooperação entre eles estava proporcionando um local seguro para ele brincar e se expressar do jeito que ele gostaria. Então, ele estava muito mais integrado àquele meio mais interativo. Então, com os resultados, a gente pode perceber que, apesar da escola tentar propiciar um ambiente inclusivo, muitas situações ainda são recorrentes pela falta de atividades que abordam o capacitismo e seus efeitos na escola. A turma do Sonic, ela tem recreio em conjunto com outros, então eles interagem com outras turmas, outras crianças, e quando o Sonic brincava com outras crianças e ele fazia algo errado para elas, era perceptível um tom capacitista na voz delas, julgando ele. Também tivemos como resultados que, nas atividades que envolviam a cooperação, a turma ela sempre estava mais atenta ao comportamento no trabalho em equipe, especialmente com a participação do Sonic. Então, teve uma relação entre a turma com o Sonic e o Sonic com a turma nessa oficina de brincadeiras por conta da confiança que eles proporcionaram a ele para que ele pudesse brincar. Então, a gente percebeu isso e é importante falar também que ele contava com o apoio de um determinado colega que sempre acolhia ele durante as atividades, tanto nas rodas de conversa quanto na oficina de brincadeiras. Então, esse colega dele sempre impulsionava ele a participar das coisas e se expressar da maneira que ele gostaria, um jeito de comunicação que ele teria. Então, como conclusão, a gente pode perceber que a partir das observações coletadas, tanto pela bolsista quanto pela mestranda que estava lá, que as atividades lúdicas, as atividades lúdicas realizadas nessa pesquisa trouxeram muito mais segurança para a criança com deficiência observada, por conta do espaço de segurança e confiança que foi feito entre as crianças com o Sonic. E a gente pôde concluir que a brincadeira foi utilizada como recurso de comunicação do Sonic com os colegas dele, principalmente nas atividades coletivas, por conta desse senso de cooperação que eles tinham muito forte, e aí acabou ocasionando um sentimento de pertencimento ao coletivo em relação ao Sonic. Então, o brincar ele pode favorecer os aspectos socioemocionais, psicomotores e cognitivos de crianças com deficiência, como exemplo, o Sonic. Bom, essas foram as nossas referências. Muito obrigada.